Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós vimos da vez passada que Jesus tinha terminado com os apóstolos a ceia da chamada Quinta-feira Santa e foi com os apóstolos para realizar o que havia sido combinado, que ele havia explicado, em que ele já seria preso e, no caso, condenado. Então termina a conversa com os apóstolos e ele deixa a mensagem para eles, que é a seguinte: eu vos deixo a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. E ele falava que eles deviam de ficar com esta alegria em duas situações. Na situação primeira, de que Jesus iria passar por tantos e tantos sofrimentos e pela cruz, era para eles manterem a alegria interior, que é fruto da confiança, da certeza da interferência do Pai na nossa vida, e na alegria interior que eles deviam de manter quando eles fossem também perseguidos. E como Jesus ia ser perseguido em breve, no futuro, era eles que seriam perseguidos. E sem motivo. Como Jesus estava sendo perseguido sem motivo, eles também seriam perseguidos sem motivo. Por isso termina a conversa. Jesus faz uma oração, pede ajuda a Deus, a eles e a toda a humanidade que iria receber a mensagem deles, mas o clima fica ainda um pouco tenso, de melancolia, de tristeza. Então Jesus afirma: eu vos deixo a minha alegria e nada, nenhuma situação poderá tomá-la de vós, porque ele é fruto da confiança em Deus. Como se estivesse dizendo, todo mal que nos acontece, quando você tem a certeza de que está com Deus, que está protegido por Deus, esse mal é uma coisa pequenininha diante da alegria, da certeza de se estar com Deus. E para mostrar isso, eles saem cantando. Evidentemente cantam os cânticos do Salmo, lá os Salmos da Páscoa, da Semana da Páscoa, das festas da Páscoa. E assim eles vão cantando. E o texto diz que eles passam além do Cedron, do ribeirinho do Cedron, e vão lá para o Monte das Oliveiras. E nós chegamos aqui e comentamos com vocês que Cedron quer dizer melancolia, escuro, trevas, para dizer então que Jesus foi além do ribeirinho do Cedron, ou melhor, rompeu a barreira da melancolia, a barreira da tristeza, para que não deixassem eles, os apóstolos, mergulhados nessa tristeza, nessa escuridão, na própria escuridão. Rompeu essa barreira, daí o simbolismo da palavra Cedron, que quer dizer melancolia, rompeu, foi além para então se manter em oração e preparar o que agora um outro banquete, no qual ele seria o próprio cordeiro sacrificado. É um banquete para toda a humanidade, que era o banquete da cruz. E é então que ele vai lá para o Monte das Oliveiras para orar, e aí chega Judas com os soldados do Sinédrio, do templo, não eram soldados romanos, e vem para prender Jesus. E evidentemente que diz o texto que Jesus, conhecendo tudo e sabendo perfeitamente, a passagem chega a ser extraordinária. Ela diz assim: mas Jesus, que sabia tudo o que havia de acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a que vocês estão buscando? Então Jesus tinha pleno conhecimento, não só ali naquele momento, mas tinha conhecimento no passado, quando escreveu nas Escrituras através dos profetas, dizendo tudo o que iria acontecer. Tinha conhecimento lá no plano espiritual, quando planejou essa sua vida, planejou todas essas situações, chegou ao ponto de contar tudo isso para os profetas. E agora ele queria ali confirmar que estava consciente de tudo. Tão consciente que não ficou esperando a coisa acontecer. Ele foi em conta. Foi proativo. Como se fosse o ribeirão do Cedro, né, que é um rio que flui. Ele não queria ficar contra a correnteza. Ele foi a favor da correnteza, a favor da vida, tá certo? Para que as coisas fossem cumpridas como tinham que ser cumpridas. Evidentemente
evidentemente, que Judas estava ali com essas autoridades do Sinédrio, né, para prender Jesus, e como o mestre havia falado com ele, que era isso que ele deveria fazer. E aí o que acontece é que Judas levanta o calcanhar, quer dizer, ele resiste a esse processo, e depois, quando Jesus é condenado, ele entra em desespero, um desespero tal, que ele achou que não tinha feito o que era certo, e aí, no caso, ele se deixa levar pelo suicídio. Então, o erro do Judas foi um suicídio. Judas não fez nenhum erro com relação a Jesus. Com relação a Jesus, ele só fez o que estava pré-estabelecido. Estava pré-determinado. O que não estava estabelecido e pré-determinado é que ele se suicidaria, ele cometeria suicídio. E aí foi um erro que ele fez a ele mesmo, não a Jesus. Mas isso é natural. Ninguém tem capacidade de fazer erro para ninguém. Ninguém consegue prejudicar ninguém. Cada um só se prejudica a si mesmo ou só beneficia a si mesmo. A lei é de uma matematicidade tremenda. A lei é de uma matematicidade tremenda. Deus e a lei é misericordiosa, mas ela não pode dar a evolução para a gente. Ela pode nos ajudar com que a gente evolua. Não pode nos apoiar aqui e nos levar para o céu. Porque se não fosse assim, Jesus nos levava para o céu. Estaria a vontade dele. Mas não pode. Porque nós é que temos, porque nós vamos ser seres rebeldes lá. Não é isso? Então, assim, nem bem você pode fazer para o outro. Você pode favorecer, abrir caminhos. E quando você faz isso, você está, antes de tudo, favorecendo a você mesmo. A vida de uma matematicidade tremenda. Francisco de Assis dizia de forma muito interessante, quando ele tinha uma roupa e viu um pobre necessitado, então ele dava as coisas para o pobre. E Frei Elias, que era o ministro da ordem, né, porque chegou um momento em que Francisco ficou tão humilde que ele não quis aceitar nem mais a direção da ordem. Ele botou Pedro Catani para cuidar dessa ordem. Pedro Catani logo morreu, não ficou nem só alguns meses na direção da ordem, e assumiu o Frei Elias. E Francisco saía fazendo caridade. Todo mundo que ele encontrava um pobre, ele tirava a roupa e dava. Não tinha nada, ele dava a roupa. Aí Frei Elias deu a seguinte regra para ele: como aqui nós temos a regra pobreza, castidade e obediência, e você tem um problema de saúde, então pela obediência eu te proíbo de você dar roupa para os outros. Então repare aí, a Francisco então tinha de obedecer, né? Porque ele era o superior, né? Então tinha de obedecer. Até como uma cena interessante, que uma pessoa necessitada chegou e pediu a roupa a ele, né? Pediu uma roupa, e ele falou que não podia dar, né, a roupa para a pessoa. Mas aí, então a coisa ia ficar sem solução, né? Porque a pessoa, mas ele falou assim: olha, mas nada impede de você me tomar, eu estou proibido de dar, mas se você me tomar, aí não tem problema, eu não estou infringindo a lei lá que o ministro me deu, né? Eu posso me tomar aí e ficamos tudo certo. Então, uma vez ele encontrou um pobre, né? E ele disse assim, era esse ponto que eu queria falar: nós não vamos dar nenhuma roupa para esse pobre, essa nossa roupa para ele. Nós vamos devolver o que pertence a ele. Compreendeu? Eu não vou dar nada para os outros. Então, quando você dá um arroz, uma coisa assim, está dando alguma coisa, no fundo, você está entregando aquilo que pertence à própria criatura. Você é um administrador. Primeiro, porque aquilo não te pertence. Se você morrer hoje, tu não leva feijão, que você está distribuindo. Então, já não é teu. É que nem dinheiro do banco do caixa. Não é da pessoa, não é do caixa lá no banco. Aquele dinheiro ele ganha para ele trabalhar, pagar a conta, ele dar troco, pagar cheque, etc. Não é dele. Tanto que no final do dia ele faz a despesa e entrega aquilo que pertence ao banco. Mesma coisa aqui na vida, a gente ganha um patrimônio, esse patrimônio é para administrar, não nos pertence. Nada nos pertence, nem o corpo nos pertence. Nada. Por isso que a gente não tem direito a suicídio. Porque você não pode violar aquilo que não te pertence. Então, a mesma coisa, então, é essa ideia. Dar àquele que entregar ou administrar aquele bem que já pertence à própria pessoa. Por isso que você não pode se achar o campeão na caridade.
como se você fez a caridade e se achasse o máximo. Poxa, dei feijão, dei arroz, dei... Aí acha que foi o máximo que você fez. Não, não é o máximo. Daí dizer Jesus. Depois de fazer tudo aquilo que devemos fazer, devemos dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação. É obrigação, não é vantagem. Você não deve tocar trombeta quando faz a caridade. Então, voltando aqui para o nosso tema, então Judas não tem capacidade de fazer nenhum mal a Jesus, como ninguém tem capacidade de fazer mal a ninguém. Quando aparentemente você pensa que está fazendo mal, o outro está recebendo aquilo que tem que receber. Porque se ele não tivesse de passar por aquilo, acontecia alguma coisa e você não faria o mal para aquela pessoa. Está claro? Mesma coisa é o bem. Também ninguém tem que fazer o bem. O outro está recebendo aquilo que pertence já a ele mesmo. Você está administrando o patrimônio divino. Então Judas, dentro desse contexto, podemos dizer assim, que ele estava perfeitamente amarrado à vontade de Jesus. Jesus passou isso para ele. Ele é que não compreendeu. Aí, então, quando ele chega lá para Jesus, é uma passagem em que diz assim: amigo, aqui viestes. Essa frase é muito interessante, né? Então Jesus fala: amigo, aqui viestes. E as traduções botam interrogação. Primeiro já fica uma coisa meio esquisita, né? Jesus fala tudo com Judas, conversa com ele no jantar, lá na ceia, chega ao ponto de dizer: vai e faça logo o que tu deves fazer. Jesus conversa com todos os apóstolos, diz: um de vocês irá ter que me entregar, conversa, eles começam a perguntar quem é. Pedro chega a entrar em detalhes: Senhor, perguntando a João Evangelista, pergunta a ele quem é. Jesus falou: aquele que eu dei um pão molhado, ele pegou para Judas. Então já estava tudo certo. Agora a Judas chega, dá um beijo a Jesus, um cumprimento. E Jesus pergunta: amigo, aqui vieste? Pô, o próprio Jesus diz isso. E além do mais, essa frase aqui não embaixo do texto. Olha bem, Jesus, que tudo sabia, ele não pode perguntar para Judas. É porque eles fazem assim, na tradução, porque o texto grego fica muito óbvio, no sentido de que Judas estava ali para aquilo que tinha ele mesmo de fazer. Então o texto não tem interrogação. É amigo, vieste para isso. Isso é o motivo da tua vinda. Foi para isso. Então ele vem realizar o que ele tem que realizar. Jesus já sabia o que era. Aliás, já tinha até falado com ele, não só com ele, mas com todos. Um irá ter que me entregar. Tá certo? Quando ele vem, Jesus já sabia o que era. Tanto que o texto diz, está aí, Jesus já sabendo tudo, foi em conta dele. Aí na hora que ele vai e recebe o beijo, Jesus vai perguntar: você veio para quê? Aí que vira teatro. E não é teatro. E se Jesus não esclareceu para o povo não tinha capacidade para compreender. Mas para os amigos, para os apóstolos, para Judas, ele esclareceu naquilo que eles podiam entender. Então não houve esta pergunta: amigo, aqui vieste. Não. A frase é essa. Ó. Amigo, para isso estais aqui. Para isso vieste. E até mesmo para consolar e confortá-lo, porque ele estava levantando o calcanhar contra Jesus, quer dizer, estava resistindo em fazer isso, achando que não era certo. Tanto que Jesus depois vai ser crucificado, ele vai ficar então desesperado, não vai entender que realmente ele veio para isso, cometia um erro e aí vai cometer o suicídio. Mas Jesus até aquele momento o conforta: olha, veja bem, nada de ficar nervoso, agitado, com a consciência pesada. Você veio para isso. Aliás, é muito interessante essa colocação, sem a interrogação, porque, aliás, não só é assim que está escrito no grego, mas assim é que era a saudação normal, o salve normal em que se achou em achados arqueológicos nas canecas. Nas canecas, nos copos, né? Essa frase. Por que nas canecas? É porque na caneca tem o vinho. Então, quando você pegava lá a caneca lá e tá lá com um amigo e vão tomar um vinho, né? Você salva
o amigo que vai tomar o vinho com você, você brinda e fala, olha, viemos para isso, salve, viemos para isso, estamos aqui para isso mesmo, para quê? Para comemorar. Comemorar o quê? Vamos tomar o vinho. Então, nas próprias canecas romanas, em achados arqueológicos, a mesma frase que está no grego é a mesma frase que está ali sem interrogação. É a mesma frase. Nas traduções, aqui no português e outra língua, para poder não ficar uma coisa assim tão óbvia de que Judas não era o culpado e que ele não era o condenado, muito pelo contrário, então é que botaram um simples sinalzinho de interrogação. Mas repare como uma interrogação muda tudo. É o caso daquela outra passagem que eu já contei para vocês, que nós já comentamos aqui, e que vamos explicar melhor daqui a algumas palestras, quando Jesus está na cruz e o chamado bom ladrão, que também é esquisito, bom ladrão, se o cara é ladrão, não pode ser bom. Né? O ladrão menos pior, que é conhecido popularmente como Dimas, lá também não tem o nome dele, nem tem o nome do outro, que é Gesto, né? Mas Dimas pede então a Jesus, lembra-se de mim quando estiver no seu reino, no paraíso. Jesus vai falar para ele, em verdade, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. As traduções não botam vírgula. Então as traduções falam assim, em verdade, eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Bota uma vírgula ali, então hoje estarás comigo no paraíso. Não, o sujeito é ladrão. Poxa, vai entrar no paraíso assim, mole? É uma coisa assim, aí a gente fica dizendo, tantos outros, né, que estão aí se esforçando na vida e ainda não estão roubando, aí tem a possibilidade de ir para o inferno, diante dessa comparação, dessa situação. O outro lá roubou, passa a vida inteira roubando, no final ali da cruz, não tem lógica. É só uma situação de vida. Em verdade, te digo hoje. Hoje eu estou te dizendo, viu? Estarás comigo no paraíso. Quer dizer, tenha confiança, tenha fé, que depois que tu pagar o teu karma, depois que tu evoluir, tu aprendendo a roubar mais e aprender a praticar o bem, aí você vai estar comigo no paraíso. Isso eu já te digo hoje, tenha essa certeza. Diferente de, em verdade, eu te digo, estarás hoje comigo no paraíso. Isso não tem lógica. É ganhar o céu de graça. Então, repare que uma situação de vírgula. Então, nos achados arqueológicos, a mesma frase que está lá no grego, é amigo, vieste, para isso, estais aqui, está lá a mesma frase nas canecas. Era um brinde, Jesus está fazendo um brinde. Olha, por que é um brinde? Nós já vimos aqui o nome de Judas. Nós vimos na vez passada, o nome Judas quer dizer, foi a palestra que nós fizemos na vez passada, o nome Judas quer dizer, aliás, o nome Judas é a forma grega de se falar o nome hebraico Judá. Judá. Então, daí Jesus é da tribo de Judá, que era um dos filhos de Jacó. Então, Judas quer dizer, seja ele, quem é ele? O Ievé, que é o Deus do Antigo Testamento, que é o próprio Cristo, seja ele celebrado. Ora, como se estivesse dizendo assim, no próprio nome de Judas, é um nome que celebra a Cristo, celebra a Ievé. É um celebrar, é um salvar, é um brinde. Daí Jesus usou a mesma expressão, é de celebrar mesmo. Quando ele chegou, ele usou a frase que está nas canecas onde que as pessoas saudavam. Quando iam tomar o vinho, né? Então, diante do amigo, ele botava o vinho, um batia a caneca no outro, sei lá, vamos salvar a vida. Nós estamos aqui para isso, para beber vinho, para celebrar a vida, para alegrar, para nos alegrar diante dessa alegria que ninguém poderá tomar de nós. Não é uma alegria profana, quando as pessoas bebem vinho, elas brindam e é para se encaixoçar. Quase sempre, né? Essa é a ideia. Ali não, é um louvor mesmo da vida, é um espírito divino que deve ser brindado, é uma oportunidade ímpar de nós realizarmos a trajetória evolutiva, de se espiritualizar. Como a uva, ela é pisada, triturada para se fazer o bom vinho, assim também o ser humano ele é triturado, ele é pisado para gerar o bom vinho. Logo, celebremos, estamos aqui para isso, vamos saudar a vida. Não só é no nome do Judas, mas é uma situação que ele estava comentando.
Ou melhor, não entre em depressão, não entre em tristeza. Na imagem do rio do Cedron, atravessamos este rio. Quer dizer, deixemos a melancolia, a tristeza falar. Tenha certeza, Deus está conosco. Nós estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Tudo está matematicamente controlado por Ele. Tudo. Tenha essa certeza, Júlio. Aí, então, a cena da prisão. E aí Jesus, inclusive, pergunta para as pessoas que estão prendendo, porque naquela confusão iam levar até os apóstolos presos, que eles não sabiam que era Jesus. Aí Jesus, então, pergunta, a quem vocês estão buscando? Os soldados falam, a Jesus de Nazaré. Aí Jesus diz, sou eu. Quando Jesus fala sou eu, que é o nome do Yahvé, no Antigo Testamento, é o nome do Cristo, ele por 7 vezes, Jesus usa essa expressão, por 7 vezes, sou eu, ou eu sou. Então, quando Jesus emite essa vibração, eu sou, os soldados se confundem e caem por terra. Jesus abaixa então a vibração e, se deixando levar preso, diga assim, deixa preso. E vamos nós, vamos cumprir aquilo que nós temos que cumprir. Pedro é que é então tomado pela emoção, pega a espada e corta a orelha do mal, do soldado mau. Que ali representava a lei, a ordem, que representava o sinédrio. E nós não podemos atacar as autoridades, nós não podemos atacar a polícia, nós não podemos atacar a ordem constituída. No caso, até o que nos pede Paulo de Tarso, o que nos pede Jesus, para respeitar o poder constituído, o poder que Jesus sempre respeitou, porque, aliás, ninguém pode ter poder aqui na terra, nenhum poder, se não foi dado pelo alto. Se você está ali numa ordem de comando, num palácio, no governo, na delegacia, seja lá onde for, Jesus vai falar isso para Pilatos. Quando Pilatos vai dizer que ele é governador, Jesus disse, esse poder te foi dado pelo alto. Até o nome Anás, nós já vimos isso na palestra passada, a palavra Anás quer dizer sobre a orientação de Yahvé, que é uma contração do nome Anás, é uma contração do nome Ananias. Aí Anás, e quer dizer então um protegido, ou alguém que está, podemos dizer, governado, policiado, dominado por Yahvé, controlado por Yahvé, ou melhor, controlado pelo Cristo. Ele é o sou. E para dizer assim, tudo aqui na terra está sob o governo de Deus. Deus dirige sempre. Há uma frase maravilhosa de Pietro Baldi no livro Deus e o Universo, em que o professor Pietro Baldi, em certa altura, diz assim: nós temos o Deus transcendente, que é aquele Deus maravilhoso, que a gente entende como Deus que a gente olha para cima e olha. E temos o Deus imanente, que está mergulhado aqui na vida. E que a gente percebe ele nas coisas boas, na natureza, e que a gente, às vezes, duvida da presença dele quando a gente vê o mal. Fala assim, aqui não há Deus, olha, está faltando Deus. Diz o professor Pietro Baldi, em todas as situações há Deus. Mesmo aqui nisso que a gente pensa que não tem Deus, antes que ele pega o mal, e parece então que é um Deus negativo, e Pietro Baldi vai dizer assim, mesmo assim há a presença de Deus. E aí ele então fala aquela frase que eu falei que é maravilhosa. Deus sempre. Em todas as situações, é Deus sempre. Deus está dirigindo tudo. E Pedro então se deixa levar pelas emoções e não pelo conhecimento da verdade, não pelo conhecimento de que Deus atua, Deus controla tudo, Deus é o diretor de tudo, ele resolve fazer justiça pelas próprias mãos. Mas já dizia Maria, a mãe de Jesus, lá na oração no Magnífica. O que Maria falava? É Deus quem eleva os poderosos. Então, se o sujeito é poderoso, foi porque Deus elevou. É Deus que faz os poderosos descerem do trono. É Deus quem eleva os humildes. Ou melhor, Deus comanda tudo. Ele faz o poderoso descer, ele faz o humilde subir, e o humilde então passa a ser poderoso, e só passa a ser poderoso. Logo, é porque a vontade de Deus é Deus sempre coordenando tudo. Quando você resolve fazer justiça com as próprias mãos, é como se você estivesse tirando a governança de Deus para você agir. Esse que é o grande erro da criatura. O grande erro nosso é quando a gente resolve intervir e intervir do nosso jeito, achando que aquela é a melhor forma, querendo inimizade, querendo fazer justiça pelas próprias mãos, etc.
Quando o intervir tem que ser só do amor, da compreensão, do entender o nível do outro. Quando a gente resolve fazer isso, desta forma, nós estamos fazendo uma rebelião e estamos tentando dizer assim: Deus, tu não tem poder, eu resolvo. Já que tu está aí, tu não resolveu, veja bem, aqui está Jesus. E esses soldados vão levar Jesus? Ó Deus, já que tu não providenciou, eu mesmo resolvo. Pegou a espada e arrancou a orelha do mal. No fundo, Pedro não pensou assim, mas é como se tivesse pensado: eu resolvo, já que eu preciso, Jesus precisa de mim. Como se alguém precisasse de alguém. Como se alguma pessoa precisasse de alguém, como se Deus não pudesse, não bastasse a Cristo. Então o que faz Judas? Ele resolve intervir, ele põe a espada, corta a orelha do mal, né? Vou agir de violência. Jesus diz: não é essa a minha missão. Embainha a tua espada, guarda o teu facão. Nós já vimos que a facão, que o pescador tem a facão, não a espada. Guarda o teu facão. Quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Você feriu alguém, esse alguém está passando por aquilo que ele tem que passar. Agora, o que você fez foi um mal a você mesmo. Podemos dizer: você não feriu mal. Você feriu a você mesmo. Mal foi ferido por ele mesmo e pagou o seu carro. Você é que tem que cuidar da tua vida, porque você está usando de um método de violência. Você está fazendo, no fundo, um atentado a você mesmo. Cada um faz atentado a si mesmo. Ninguém tem capacidade para pegar uma bala e atirar no outro. Se o outro receber a bala, pagou o carro. Você criou o carro para você. Você fez o dano a você mesmo. Você atirou em você mesmo. Você prejudicou a você mesmo. O outro Deus cuidou. Se não tivesse de cuidar, Deus interviria. Deus não precisa de Pedro para cuidar de Jesus. Jesus mesmo já tinha mostrado isso. Foi ao encontro deles. Em vez de fugir ou de agir de violência, foi ao encontro. E falou o nome dele: quem vocês estão buscando? Falando: sou eu mesmo. Não fugiu nada, absolutamente. Não agiu de nenhuma outra forma. E quando falou que era ele, os soldados caíram por terra. Não precisava de nada de Pedro. Se fosse para agir com alguma outra força, Jesus usava da força da vibração espiritual. Não precisava de espada nenhuma de Pedro. Espada nunca resolveu nada na humanidade. A humanidade está assim por causa de espada, de luta, de guerra, de problema que nunca resolveu nada. Porque na hora que Pedro matasse aquele soldado todo e assumisse o poder com a cabeça de Pedro, ia se fazer muita bobagem. O negócio é quando você assume o poder com a cabeça de Cristo. A cabeça de Pedro já tem uma opção. Então, não agir com violência nunca. Embainha a tua espada. Pedro, tu já se deu mal. Como se Jesus estivesse dizendo: você já criou o mal para você. Já vai ter uma reação. Quem faz assim já vai receber a reação ao contrário. Feriu com ferro, já vai ser ferido com ferro. Eu já posso dizer assim: você já está ferido. Antes de tudo, não é o que vai acontecer contigo. Antes de tudo, já é o que vai acontecer na tua alma. A tua alma já está ferida pelo ato de violência. Aliás, não é nem porque fez o ato. Porque quem fez o ato já mostra que já é daquele nível. A maior ferida é porque já é de nível de querer agir com violência, com arrogância, de ficar no lugar de Deus. E aí, então, Jesus é levado preso. Mas diz a passagem, e aí começamos a lição de hoje, que Pedro ficou de longe acompanhando Jesus. Ele gostava muito do Mestre. E ele ficou de longe para ver. É assim, então, que chega lá na casa de Anás, Jesus é levado para a casa de Anás, né? Apesar do sumo pontífice seu Caifás, que nós já vimos aqui, que era o sogro de Anás, era o genro de Anás. Até nós estudamos aqui que a palavra Caifás quer dizer depressão, de ser inferior, de ser deprimido, porque no fundo ele não tinha poder, que mandava pelo sogrão. O sogrão é que comandava tudo. Tanto que as coisas não são levadas, o preso, Jesus não é levado para Caifás, e sim para Anás, que era o que mantinha mesmo o poder, o status quo.
O outro era uma marionete, podemos dizer assim, na mão do sogro, do Anás. E mesmo esse Anás, nós já acabamos de ver, o nome dele quer dizer o protegido, o amparado, o governado pelo Yahvé, pelo Cristo. Então, até mesmo o que o Anás vai fazer, era aquilo que era apontado logo. Porque Anás, ninguém, nem Pilatos, ninguém, disse Jesus, tem poder para realizar nada, se não foi dado pelo alto. Não tinha permitido. Assim, Pedro então vai, mas ele vai ficando extremamente tenso, né? Ele tinha as suas emoções muito descontroladas. E ele então resolve entrar. Jesus vai lá para a casa de Anás e ele resolve entrar. E não era permitido. Imagina, você entrar na casa de um homem importante, né? Pedro entrar aqui na casa do cardeal aqui do Rio de Janeiro, ali no Sumaré, se identificar na portaria, quem é você e tal, isso guardando as devidas proporções. Eu nem estou dizendo que o cardeal aqui é comparado com Anás, mas o título é o mesmo, pontífice, cardeal, pontífice, o Papa também é o nome pontífice, o título é o mesmo. Aí o texto botar pontífice e o Papa se chamar de pontífice. Então, aqui nós estamos falando do título, não falando das pessoas nesse caso. Então não entra. Pedro também chegou lá e precisava ser identificado. Ele não era conhecido, não entrou. Mas um discípulo conhecido entrou. E diz o texto que ele era conhecido de Caifás. Mas veja bem. Agora, quando diz que ele era conhecido do sumo pontífice, não quer dizer que ele tinha intimidade com o sumo pontífice. Conhecido nesse amigo. Ter influência para entrar. E quando se diz assim, a palavra Caifás, ela tem mais a ideia genérica de não ser assim, conhecido da casa, ter possibilidade de entrar na casa. Por exemplo, uma pessoa que eu faço compra no hortifruti, né? Então o rapaz que entrega as compras do hortifruti, ele entra lá em casa, sempre, tá certo? Então, aquele rapaz, ele entra, o cara da portaria já sabe quem é ele, a moça que trabalha em casa já abre a porta para ele, então ele é conhecido da casa. Ele é meu, que diz, o que a gente costuma dizer, é conhecido do Jorge. É conhecido do seu Jorge, diria assim, da portaria. Né? Pode entrar. Mas não quer dizer que ele tenha amizade comigo, intimidade com ele. Eu necessariamente nem sei o nome dele. Entendeu? É conhecido, ele tem essa penetração na casa. Eu, por exemplo, eu tenho intimidade aqui com o Rogério. O Rogério é meu amigo, faz palestra, se o Rogério falar em casa, não entra. A Gorete quer saber, que trabalha em casa, se ele pode entrar. Seu Jorge, tem essa pessoa que pode entrar, o porteiro vai mandar ele interfonar, pode entrar. Entendeu? E eu tenho mais intimidade com ele, faço palestra com o Rogério e não faço com o homem lá. Então, esse conhecer, ter acesso à casa, não quer dizer que tem intimidade na casa. Então o texto tem que ser lido com muita atenção. Ficou confuso isso? Preciso explicar mais uma vez? Então, João Evangelista, aqui no caso, era um discípulo conhecido. Conhecido talvez por causa de que ele não tinha uma empresa de pesca. Tinha empresa, eles não eram só pescadores. Que nós temos a ideia de achar que todos eles eram pobres, miseráveis. Não era nada disso. Eles tinham um barco. Olha só. Quem tinha barco naquela época estava bem. Tinha um barco, tinha um cara, ele morava na casa, tinha mulher, tinha filho, tinha a sua casa, sua propriedade, ele deu a sua casa para Jesus pregar e morar com os apóstolos. Então a casa não era pequena. Compreendeu? Eles tinham rede de pescar, consertavam a rede de pescar, eles tinham uma empresa. O texto, a palavra no original, chega em detalhe. Aliás, a tradução também é assim. É que a gente lê rápido e nós já estamos tão viciados que os caras eram pobres miseráveis, que a gente lê já com essa ideia e não presta atenção na palavrinha. Até na tradução, corretamente, passando no português, eles tinham uma empresa de pesca. Tanto que quando eles saíram para deixar Jesus, Pedro, João e Tiago, né? João e Tiago eram irmãos, saíram e juntamente com Pedro largaram a companhia de pesca com um pai Zebedeu. E até a mãe de Tiago e João, que é a Salomé, saiu também para ajudar Jesus com os seus bens. Então ela tinha bens. E ficou 3 anos andando. Jesus, diz o texto, servindo com os seus bens. Então, não era pobre. Também não quer dizer que eles eram ricos, não. Podemos dizer, aquela classe média, trabalhadora, de uma boa pessoa que tem um grupo de pesca, que produz boa pesca. Você está entendendo? Por exemplo, uma pessoa que tem uma peixaria.
aqui, e que produz o seu peixe, vem um barco de pesca, então tem a peixaria para negociar. Esse sujeito, ele é pobre, miserável? Não, ele vem. Hoje, como é que seria essa pessoa? Se ele tem uma vida correta, ele produz bem, ele tem a sua casa, pode até ter uma casa de campo, não é isso? Pode ter o seu carro, pode ter os seus filhos na escola, não é assim? Agora, não quer dizer que ele seja milionário, não estou nem dizendo que é de classe média alta, mas uma pessoa que tem a sua dignidade. A mesma coisa é carpinteiro. Ah, que Jesus era pobrezinho, carpinteiro, rebaixando o carpinteiro. Carpinteiro não é miserável. O sujeito que tem uma carpintaria, como é que é? Muitas vezes ele tem carro, tem a sua casa própria, tem os seus filhos na escola. Não, carpinteiro. Se é carpinteiro, bom. Aí nós vamos pensar que José era um mau carpinteiro. Se José fosse um bom carpinteiro, Jesus também é um bom carpinteiro, não é isso? Iam ter bons o quê? Clientes. Não é miserável. Tanto que até na hora de Jesus dar a oferenda, quando Maria levou Jesus para dar a oferenda, nós tínhamos 3 tipos de oferenda. Nós tínhamos a oferenda de farinha com azeite, que é do pobre, que não tem nada para dar. Nós temos as das aves e nós temos a do cabrito. Ele deu as das aves, a classe média. Se fosse pobre, Maria teria que dar a oferenda da farinha no azeite. Jesus deu uma das aves. Lá naquela cena em que nós vemos do Natal, né, 40 dias depois do Natal, que Simeão ergue o menino nos braços, diz, no templo, depois vem a profetisa Ana, quando Jesus tinha 40 dias. Então, até pelas oferendas a gente vê a classe. E automaticamente era assim, até por influência, nós temos Mateus, por exemplo, Levi, né, ele era chefe da coletoria de impostos. Que é o Mateus, que escreve o Evangelho de Mateus, chefe da coletoria de impostos na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade basicamente de quê? De pesca, aonde que eles tinham uma empresa. Então João poderia ser o conhecido da casa. Então ele entra, ele tem acesso à casa. E Pedro não era, por algum motivo, quem fazia talvez um negócio lá para aqueles lados seria João. Então João era conhecido, entrava, Pedro não. E aí João teve acesso. Mas Pedro queria estar mais perto de Jesus. Repare que não é negar, no sentido de renegar. Porque se fosse renegar, ele ia embora. O negócio estava feio, o bicho pegou, Jesus foi preso, vou cair fora. Não, ele queria estar perto de Jesus. Primeiro ele ficou de longe assistindo. Aí viu para onde Jesus foi. Tentou entrar, não conseguiu. Naturalmente, diz o texto aí, a porteira não deixou entrar na casa. Não é conhecido. A vigilante lá da portaria não deixou entrar. Aí quando João, evangelista, percebe que Pedro estava querendo entrar, até por uma referência, por uma amizade, pelo carinho, por uma cortesia. Aliás, mais tarde, quando ele vem como Francisco de Assis, João Evangelista, ele vai ser por excelência cortês. Até ele vai costumar dizer isso, ele repetia várias vezes. Deus tem, entre as suas virtudes, a da cortesia. Deus é cortês. E ele também é cortês. E, aliás, ele se vai basear na ideia dos cavaleiros, né? Ele vai até comparar os seus seguidores de Francisco de Assis com os cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur. Aliás, os cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur, eles se reuniam naquelas mesas redondas para não ter a ideia de que um era mais importante do outro. Até o Arthur sentava e não é mais importante do outro. Todos somos irmãos, somos frades. Estamos reunidos aqui nesse capítulo, nessa reunião anual. Francisco passou a ter essa ideia da reunião anual e reuniu os seus frades quer dizer irmãos menores, humildes, e que ele chamava os meus cavaleiros da Távola Redonda. Ele usa então essa linguajar da cortesia. Ali, já como João Evangelista, 1200 anos ele estava agindo dessa mesma forma de cortesia. O amigo estava lá fora, o frade, o irmão Pedro, né? O irmão de fraternidade, de grupo, estava querendo entrar e não era conhecido. Então ele vai falar com a porteira, olha a cortesia. Deixa ele para entrar e faz um gesto. Aí é assim que Pedro então vai entrar. Na hora que Pedro então entra, imagina a situação de tensão. Ele não conhece a mulher da portaria. O objetivo dele era entrar para saber o que estava acontecendo com Jesus. Ele já estava num lugar que não conhecia ninguém. Aí na hora que ele entra, e que é a pedido do João, fala com a porteira, deixa ele entrar, é conhecido meu aí. Eu conheço, pode deixar entrar. E que ele está arrumando o jeito para entrar, a porteira fala então no ato para ele, assim, na hora que Pedro estava entrando, já estava passando pelo alpendre, pela porta, pelo pórtico. Você também é um deles?
Aí talvez até pela condescendência, podemos dizer assim, de João Evangelista. Ele diz, não conheço ele. Porque se ele diz que conhece, o que ia acontecer? Ele não entrava. Ele não entrava. E talvez, se João não foi condescendente, pelo menos soube que ele fez isso e não falou nada. Porque João poderia ter dito, entra. Aí quando a porteira perguntou assim, vamos ver quem é culpado, João ou é Pedro? João ou Pedro? Arruma um jeito de ele entrar. Na hora que ele estava entrando, a porteira fala lá, você também é um deles, né? E ele diz, não sou, não sei o que se trata, não conheço ele. Aí João podia ver, fala assim, ele conhece assim. Por que ele não agiu com a verdade? João ouviu. Então João foi testemunha de uma negação e não falou nada. Você é testemunha de um caso desse, conhecendo como ele conhecia Jesus, conhecido como discípulo amado, que agora, horas antes, estava com a cabeça no peito de Jesus, comendo, reclinado no peito de Jesus e não fala nada. Podia dizer para o Pedro, não fala assim, Pedro, você conhece ele? Ah não, o cara quer dizer, então ele também combinou em dizer para a porteira, te disse mesmo, concordo que você não conhece ele. A ideia então não é negar como que a gente tem de negar. Aliás, eles não podiam dizer que conheciam e afrontar, porque se eles afrontam, eles seriam presos também. E se todos os apóstolos fossem presos e eles delatassem, olha, os outros estão naquela casa lá, se esconderam, todos estão lá, e dão endereço, aquela coisa toda, os soldados iam lá, pregavam os outros todos, prendiam todo mundo, matava todo mundo, e quem ia divulgar o cristianismo? Se Pedro morre, quem ia divulgar? João também, ali. E se eles antes não estão entrando na sua entrega onde estão os outros? Aí vão lá, prende e acabam com os outros. Quem é esse lugar? Não é assim. Daí o próprio Jesus disse, quando Pedro disse, eu vou até a cruz contigo, não vai nada, Pedro. Você tem a tua hora. Por enquanto você diz que faz, mas você quer o seu dono de você mesmo, vou para lá, eu vou para cá. Já você vai notar que você vai ser policiado por mim. Eu vou ser o Senhor da tua vida. E lá no final da tua vida você vai ser joelhado, você vai ser triturado, você também vai passar por um testemunho desse da morte, lá no final da sua vida. Mas aí você vai estar fortalecido. E não vai fazer de violência, de puxar a espada, de gritar, de ofender ninguém. Lá na hora você vai dar um testemunho de amor. E vai com isso fortalecer uma porção de corações que temem, que estão aflitos, que estão angustiados, e falou que Pedro fez lá no final da vida dele, quando ele vai ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Olha que diferença. Pedro já amadurecido, em que pregou pelo mundo, levando a mensagem. Então ali no caso, ele já tinha a recomendação de Jesus. Jesus já sabia de tudo. Pedro, não age com violência, guarda com espada. E lá na hora, Pedro, não vai dizer que me conhece não, porque vão te prender e não vai adiantar nada. E se acontecer isso contigo, Pedro, a minha hora é essa, a tua é suicídio. A tua é suicídio. Veja bem. Então você tem ali um criminoso que vende armas do Rio de Janeiro, etc., e que é bandido, é traficante e tal. Então esse cara vai na delegacia. Aí tu vai lá, meu irmão, eu tô com meu irmão. Você vai ser preso também. Até você explicar que você não tem nada com isso, isso que você está fazendo é suicídio. Não tem nada a se meter nessas coisas. Quem cuida de tudo é a polícia. A polícia é quem vai definir o que você tem. Ali no caso de Jesus não era isso. Jesus não era um criminoso. Pedro sabia disso. Então, Jesus disse, guarda a tua emoção. Veja, o que tem que passar comigo está nas escrituras. Foi planejado. É para mim, não é para você. Essa cruz é minha, Pedro. Lá no final da vida você vai ter a tua cruz. Cada um carrega a sua cruz. Tentar tomar a cruz dos outros. Sentar na hora certa é loucura. Então, o seu filho fica doente, você tem que sentar do lado do filho, ficar do lado do filho, ajudar o filho, dar o remédio para o filho. Agora, deitar na cama com ele, sentir febre também, e morrer e entrar num caixão e se matar, que loucura é essa? Eu contei um caso aí na palestra, agora no dia 29, de um engenheiro do Faial, aqui no Regeneração, dia 29 de novembro, sobre aquela Romaria da Graça. Eu contei um caso de um sujeito que foi médico de Casimiro Cunha e que não sabia que ela era médico de Casimiro Cunha, e quando o neto morreu ele ficou desesperado.
Ele ficou desesperado. Então ele ficou tão desesperado porque ele pulava o muro do cemitério e de noite ia dormir na cama do neto. Por que ele fazia isso? Porque ele lia a história para o neto no berço, o neto só dormia com ele, etc. Então chegava de noite ele ia para o cemitério também. Então isso é loucura. Então o neto morre, o pai também morrer, ficar no cemitério? Não tem cabimento. Nós temos outro caso da literatura do Chico, que o vigilante do cemitério pegava o cara lá dentro da tumba, ele empurrava até perto do túmulo para ficar lá dentro do caixão. Esse é um outro caso. E que o vigilante do cemitério pegava, porque quando passava via pela luz do luar, a luz ou então mesmo da rua, pegando, via fumaça subindo. Se a fumaça subindo, não é o defunto que está fumando, né? Ele, para passar a noite ali, ele ficava fumando. Aí o cara viu a fumaça e foi lá, o vigilante falou com ele: a próxima vez que eu pegar o senhor aqui, eu vou denunciar o senhor. Passou um tempo, estava lá fumacinha outra vez. Chamou a polícia. A literatura do Chico. Então o sujeito, o outro morre, você quer morrer também, entrar no túmulo também. O filho está doente, você quer ficar na cama também. Não é isso. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, eu tenho a minha cruz, você tem a sua. Tá certo? Se você quiser, porque isso é emoção, é curiosidade, ficar nessa coisa de ficar andando atrás de mim e tal, cuidado com as suas palavras. O que é que você vai falar? O Marinho naquela hora. Você vê que como ele não sabe agir, que diante da prisão ele ficou doido, pegou a espada e arrancou ele outro. Quem autorizou ele a fazer justiça pelas próprias mãos? Desde quando Jesus veio aqui usar a espada para usar de violência e transformar alguém pela violência? Repare bem. Agora imagine, então, se ele é preso, ele ia para a cruz. Jesus lá na cruz: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem, dando aquela lição de amor. E Pedro lá de cima, dando: não, assim não, Jesus, esses caras sabem o que fazem, eles são bandidos, não sei o que. Nem eu estou fazendo assim com a mão, porque ele estaria com a mão preso, né? Só estaria lá se balançando com a cabeça, ofendendo. Ele não estava preparado. Cada um tem a sua hora. Jesus disse: você vai ter a tua cruz. E lá na frente, você, quando for conduzido por mim e você receber a tua cruz, você vai, pelo exemplo, fortalecer os irmãos. E quando a gente vê a vida do filho, vendo ele sendo crucificado de cabeça para baixo, ele fala: que amor, que dignidade, que firmeza, que exemplo. Então ele nos fortifica pelo exemplo. Mas teve que amadurecer para isso, não é ali naquela hora. Fora que ele tinha todo um trabalho de dezenas de anos para realizar e divulgar o cristianismo em tantas das cidades. Foi ele o primeiro a sair de Jerusalém a divulgar o cristianismo para os gentios. Quando ele divulgou o cristianismo em Jope, depois ele divulgou o cristianismo em Antioquia e depois no final vai morrer em Roma, divulgando o cristianismo lá em Roma. Como narra também o filme Corbate, o livro Corbate. Então, tudo tem o seu tempo. Aí Pedro consegue passar. Então, na hora que ele está passando para ler, a mulher pergunta: você conhece ele? Porque já foi difícil dele entrar, já estava difícil de entrar. No fundo, ele não estava querendo conversar com a porteira, ele queria saber o que estava acontecendo com Jesus. Ele gosta de Jesus, ele queria estar perto. Logo, ele estava se arriscando demais entrar ali. Ele não era um covarde. Ele queria arrumar um jeito para estar perto, não sabia o que estava se passando. Já sabia que não podia ir para a cruz, porque o próprio mestre disse: não vai fazer isso, me nega, não tome essa atitude. Então ele vai e penetra. Aí fica ali no pátio, fica circulando para saber o que estava acontecendo, e lá dentro começa o julgamento. Eu quero falar um pouquinho sobre esse julgamento, porque é mais uma lição extraordinária que quase sempre a gente não para e vê a beleza da profundidade do que Jesus estava dando ali naquela lição. Quando eles começam a interrogar, que o sumo sacerdote, então, Caifás o interroga e pergunta, né, duas coisas. Primeiro, sobre os discípulos dele, e segundo, sobre o ensino dele, a doutrina dele. Sobre os discípulos dele você me fale sobre o teu grupinho, que é o grupinho que quer fazer a revolução aqui para tirar Roma daqui. Então essa é uma pergunta sobre os discípulos. Mas essa pergunta sobre os discípulos é uma pergunta: qual é o teu grupinho, qual é o teu grupo revolucionário? Isso não é uma pergunta de sumo sacerdote. Sumo sacerdote não tem que se meter nisso, isso é pergunta para Roma. Isso é pergunta para Roma. Agora vem uma segunda pergunta que o sumo sacerdote vai perguntar para ela: e o teu ensino?
ou melhor, a tua doutrina, qual é essa sim, isso tem a ver com o Sinédrio, isso tem a ver com o templo, isso ele podia perguntar. Tanto que Jesus não vai responder sobre os discípulos, Jesus vai responder a segunda questão, o que vai deixar profundamente já irritado o sumo pontífice. Jesus não responde essa primeira, isso não era da alçada dele, da autoridade dele, isso era da autoridade de Pilatos, de Roma, não era da autoridade do Sinédrio. Então, quando ele vai perguntar, me fale sobre os seus discípulos e me fale sobre a tua doutrina, Jesus só vai falar sobre a doutrina e vai dizer assim: você quer saber sobre o que eu falo? Quer dizer, sobre a minha doutrina, sobre o que eu ensino? Ó, ele já não está mais falando sobre os discípulos, já pula logo para o assunto do ensino. Se você quer saber sobre o que eu falo, sobre o meu ensino, por que não pergunta às pessoas que assistiram? Eu sempre estive no templo e nas sinagogas pregando. E a público, a olhos vistos, essas pessoas estão aí, testemunhas, como eu estivesse dizendo. Se eu falar aqui qual é o meu ensino, você vai dar crédito? Então é melhor perguntar às pessoas que ouviram. As próprias pessoas são testemunhas. Quer dizer, eu falei às claras, diz, aliás, o texto ele repete, não falei às ocultas, eu falei às claras. As pessoas são os testemunhas. Quer saber o meu ensino? Não pergunta a mim, como se estivesse dizendo, não vai adiantar nada eu dizer o meu ensino para você. Você mesmo ouviu o meu ensino? Quantas vezes as autoridades ouviram? E vocês mandavam vários comparsas de vocês para ouvir aquilo que eu falava. Você mesmo sabe qual é o meu ensino. Quer dizer, pergunta às pessoas. Já que em mim vocês não dão crédito, a mim vocês não dão crédito. Pergunta às pessoas. Na hora em que Jesus fala assim, vem um soldado ali da casa, quer dizer, no caso um vigilante da casa, um vigia da casa, né? Um segurança da casa. Eles não eram assim, soldados, eles não tinham direito de ficar armados. Armado que eles lá era faca, essas coisas todas, né? Mas é segurança de casa, vigia de casa. Ele só que, como ele era rico e era uma autoridade, o sumo sacerdote, eles tinham muitos vigilantes. Então veio um vigilante deles, deu uma bufetada de Jesus e falou assim: isso é maneira de você falar com o sumo sacerdote? Primeiro ele te fez duas perguntas, tu só respondeu uma. E segundo, em vez de tu responder com tua doutrina, tu tá invertendo, tu tá pedindo para ele buscar uma outra solução, buscar com as outras pessoas. Em vez de você responder o que ele está pedindo, você está contra-argumentando de que ele deveria perguntar às outras pessoas. Mas isso não é errado. Todo homem, diz a lei, para ser julgado precisa estar diante de no mínimo duas testemunhas. E segundo, tinha que ser com o sol claro, a luz do dia. E ali ele estava sendo, primeiro, julgado. À noite, não era oficial. Segundo, ele tinha direito às testemunhas. E o que Jesus fez é isso, pergunte às testemunhas. Isso era a lei normal. Então, se era a lei normal, o soldado vem dar-lhe uma bufetada, como se estivesse dizendo, não estamos nem aí para a lei, nós queremos o que nos interessa. Houve uma pergunta para você, quem são os seus discípulos? Segundo, houve uma outra pergunta, fale da sua doutrina. Ele não perguntou nada, vou perguntar às testemunhas. Se ele quisesse perguntar às testemunhas, ele fazia isso, deu-lhe uma bufetada. Mas Jesus está perfeitamente dentro da lei. Não respondeu sobre os discípulos, porque isso não cabia à autoridade do templo, e com relação aos ensinos, como estivesse dizendo, você conhece muito bem todos aqui. E as testemunhas conhecem bem, porque eu não falava às escondidas, eu falava claro. E não era no meio de lugares longe, falava no templo, aqui mesmo no templo, aqui do lado. Eu falava nas sinagogas. Então é bem conhecido, é só perguntar às testemunhas. E levou uma bufetada. Na hora que ele leva a bufetada, nós estamos aqui diante de duas situações. Primeiro, Jesus é preso. Ele estava sendo preso para quê? Para ser averiguado. Né? No fundo a gente pode dizer assim, a polícia do Sinédrio deu uma batida, pegou aquele cara que era suspeito de alguma coisa para ser averiguado. Ele ainda não estava condenado. Quando o dia nascesse, com a presença do Sinédrio reunido, aí ele seria julgado, tá certo? E aí, no caso, seria condenado ou não. Não poderia ser condenado com relação aos discípulos, mas podia ser condenado com relação às doutrinas. A doutrina, o Sinédrio tinha autoridade para isso.
mas o Sinédrio estava com pressa. Por que o Sinédrio estava com pressa? Porque já no outro dia já era sexta-feira, e era uma sexta-feira grande, porque era a sexta-feira que vai desembocar na Páscoa, que era o sábado. E começava a Páscoa às 6 horas da noite, porque o dia começa para o judeu às 6 horas da noite. Então eles tinham pressa, tinha de ser logo julgado, tinha de ser logo condenado, tinha de ser enterrado, porque não podia ficar nessa situação uma pessoa ainda sendo condenada em plena festa da Páscoa. Então eles estavam com pressa, tinham de agir rápido. Fora que não podia envolver a multidão, que no domingo antes tinham gritado glórias ao Cristo, nosso rei, nosso rei. E então, quando a multidão despertasse, já tinha de estar tudo pronto e nós já tínhamos de inventar alguma coisa para a multidão. O quê? Ele quer destruir o templo. Foi essa a invenção que ele deu para a multidão. Para Roma, ele disse assim, para a autoridade romana, ele não quer pagar os impostos. Pronto, isso Roma não gostava. Segundo, ele quer ficar no lugar de César, ele se diz rei. E isso Roma não gosta. O povo ia gostar disso. Você diz para o povo, ele não quer pagar os impostos. Não, ninguém gosta de pagar o imposto. Tá certo? Se dissesse que ele ia ser o rei, todo mundo ia dizer, opa, porque o que mais queria é botar César para fora, o poder de Roma para fora e ter um rei judeu. Então, isso não interessava para o povo. Então, para Roma, o argumento que o Sinédrio usou maliciosamente para Roma, ele quer ser rei, ele não quer pagar os impostos. Para o povo, quando o povo levantou, Jesus está preso, que o povo vai correr lá para saber, é o nosso amigo, o nosso libertador, é aquele que tinha a ideia de libertar. Uns dias antes tinha tirado Lázaro do túmulo, a fama dele era imensa, aí eles disseram para o povo, não, ele está preso porque ele disse que ele vai destruir o templo em 3 dias. Aí o povo fala, como destruir o templo? O templo é de Deus. Ele imagina dizer para o povo, ele quer acabar com a estátua de Nossa Senhora. Um bobão chegou aí, um bobão da igreja protestante aí, deu um pontapé na imagem de Nossa Senhora. O povo católico já ficou com uma raiva tremenda dele. Você imagina dizer que vai destruir o templo de Nossa Senhora da Aparecida, entendeu? Imagina, e a gente vai e diz assim, aquele cara ali, aquele cara falou que vai destruir. Nós estamos lá em plena festa de Nossa Senhora da Aparecida, 12 dias. Vamos estar no Círio de Nazaré, naquela multidão, 2 milhões de pessoas no Círio de Nazaré, e aí você diz assim, aquele cara ali falou que vai destruir o templo. Imagina o que o povo ia fazer. Está entendendo? Agora você imagina a autoridade do Sinédrio, o sacerdote falando isso, o padre na hora da missa, que o microfone está chegando à procissão, o Círio de Nazaré, o padre fala. Aquela tal pessoa falou que vai destruir o templo. Pronto. Conquistou o povo está tomado, o povo não raciocina naquele momento. O povo vê uma massa de pensamento. O povo está dominado por uma situação. Então repare que eles foram inteligentes. Para cada situação um argumento. Para Roma um argumento. Para o povo judaico outro argumento. Jesus então pede uma coisa que era necessária. Testemunha. Fala com as testemunhas, elas ouviram. As testemunhas vão até ser mentirosas, vão ser testemunhas montadas. Aí é uma outra história. Mas aí Jesus não vai defender. Ele vai dizer, essas testemunhas estão montadas, eu quero a minha. Porque se Jesus traz as testemunhas dele, ele se defende, ele não vai ser crucificado, porque ele era muito inteligente. Ele era um maior advogado, um grande advogado. Aliás, até o próprio nome, o consolador, no original, em grego, quer dizer advogado. Então ele entrava para ganhar. Ele ganhando, ele ia ficar aqui. O que ele menos queria era ficar aqui. Adeus. Fui. Cumpriu o que tinha de cumprir. Quero ir embora. Então a ideia não era essa. Se defender. Mas exigia que as coisas fossem cumpridas. Pedir testemunha era o natural. Pergunta às testemunhas. Elas ouviram, falava claro. Então, Jesus foi preso. Objetivo, para ser averiguado. Aí talvez seria condenado. Ele não foi preso condenado. Ele foi ser preso para ser averiguado. Ia haver um julgamento. Ninguém ia precisar ver as testemunhas e com a luz do dia. Tá certo? Então vamos pegar aqui 3 fatos: prisão, averiguação e futura, possivelmente, condenação. Se por acaso, na averiguação, fosse visto que ele estava em erro, doutrinariamente. E depois Pilatos poderia também acusá-lo por erro em termos de grupo de revolução, em negócio de discípulos, de motim, essas coisas todas. Mas tinha de ser averiguado. E aí seria possivelmente condenado ou não.
A ideia é que já queriam montar de tal forma que ele já teria de ser condenado. Aí um soldado vai lá, o vigilante vai dar, e dá uma bufetada, e diz que não era essa a maneira dele falar. E ele vai dizer assim: se eu falei errado, mostra esse meu erro. Se eu falei errado, se eu falei mal, se eu falei errado, mostra esse meu erro. Mas, se eu falei bem, ou melhor, se eu falei correto, porque são duas situações que podem acontecer quando você averiguar. Você pode falar errado ou pode falar correto. Tá certo? Se eu falei errado, me mostra onde que foi que eu errei. Agora, se eu falei correto, se eu falei bem, por que me bate? Por que bater? Então vamos pegar aqui nós temos um trabalho muito interessante de Jesus com relação à tortura. Muito bem colocado, muito bem montado. Olha só, Jesus estava preso para averiguação. Ele não é contra ser preso para averiguação. Porque se precisa da coisa ser investigada, esse é papel da autoridade. A autoridade vê apanhar uma pessoa, levar presa para averiguação, faz parte do mundo. E se a pessoa for errada, ser condenada. E aí ser condenada segundo as penas daqui normais do mundo. Segundo as penas normais do mundo. Cada país tem a sua lei, o seu tipo de condenação. Roma tinha a dela, Jerusalém tinha a dela. Tudo bem. Então, ser preso para averiguação não tem problema. Houve então a averiguação. Jesus se manifesta. Na hora que ele se manifesta, ele recebe uma bofetada. Ele então vai perguntar assim: se eu falei errado, me mostra aonde está o erro. Se eu falei correto, porque me bate. Aqui resumindo, Jesus no fundo, se a gente ler com muita calma, com muita atenção, ele é contra a polícia prender alguém e bater. Ele não aceita tortura. Não aceita. O sujeito já está preso. Acabou. Está preso. Não tem que bater em ninguém. Bater no preso é simplesmente covardia. É anti-lei. Jesus não aceita isso. Se fizermos uma leitura correta, ele não aceita isso. Acompanhe. Olhe bem. Se eu falei errado, quer dizer, se eu não falei correto, mostra aonde está o erro. Para eu fazer o que? Tentar corrigir. Então, se você está preso e não falou correto, cabe à autoridade mostrar: isso não está correto, por isso. Então, o julgamento, o que faz o juiz, ou aí no caso, é quem faz o juiz, é o que faz o juiz, e o que faz também o promotor. O que o promotor faz? O promotor, ele rebate dizendo qual é a opinião da justiça do Estado com relação àquela condenação. O que o promotor está dizendo? Está dizendo que é a verdade para o Estado. E o juiz também. Então mostra para mim onde está o erro. Agora eu tenho uma outra possibilidade. Eu falei correto. Se eu falei correto, você não deve bater. Logo, bater é nunca. Bater em condenado é nunca. Porque dá a ideia assim: se eu falei correto, por que me bate? Como tivesse, então, se eu falei mal, é que você deveria me bater. Não, não é isso. Se eu falei mal, mostra aonde está o erro. Agora, o falar bem é que gerou um apanhar. Esse não tem lógica. Quando você fala bem, você não fica apanhar. Mas por que quase sempre quem fala bem apanha? Porque o preso, principalmente o condenado político, né?
Aí nós temos o preso político, condenado, o preso político, em que ele fala corretamente lá da defesa do partido dele, da ideia política dele, seja lá o que for, não é isso? E ele apanha. Ele apanha quando ele fala correto. Isso não tem lógica. Falou correto, ele não deve bater. Já está preso. Segundo, se falou errado, mostra onde está o erro. Quer dizer, para o que fala errado, não tem que espancar. Você tem que conscientizar. Porque o papel, principalmente, era o papel do Sinédrio. E o papel do Sinédrio é o papel de cuidar da religião. Nós é cuidar da lei de Moisés, é cuidar de Deus. E a religião tem um papel, antes de tudo, de evolução. E já para a autoridade romana, ele já não concorda. Cabe esta frase também para a autoridade romana. Se fala errado, tem que mostrar. O sujeito já está preso. Se fala correto, não tem que bater. Também serve para Roma, mas muito mais para a religião. O objetivo da religião é esclarecer. O objetivo do pontífice, do sinédrio, do sacerdote é esclarecer, orientar, mostrar a Moisés vivo para o sujeito que está com uma doutrina diferente da de Moisés. Aquele que está com uma doutrina diferente dos mandamentos, aquele que está com uma doutrina diferente da lei do amor, do ensino, do crescimento, da religião, do bem. Então, para ele tem que mostrar, tem que ser esclarecido. Se ele falou correto, não tem que bater. Tem que, inclusive, ser elogiado. E dizer, você faz parte do nosso grupo, você falou correto. Mas não era o caso do Sinédrio, porque ele estava falando correto, ele estava pedindo testemunha, era da lei de Moisés que toda pessoa para ser julgada tinha de ser à luz do sol e com testemunha. Jesus usa desse argumento, pede o argumento da testemunha, porque como se estivesse dizendo, vocês conhecem muito bem o que eu disse no Sinédrio, no tempo que eu falei as claras, não falei as ocultas, pedi testemunha que tinha de ser no mínimo 2, que eles não vão fazer. Tanto que vão fazer um pouco mais lá na frente, vão chamar as testemunhas, mas são testemunhas compradas, já montadas. E aí Jesus não vai contra-argumentar, como eu acabei de dizer, pedindo testemunhas dele, porque aí ele ia se defender, ia ganhar o julgamento, e ganhando o julgamento ele ficaria vivo até hoje. Aqui. Não ia morrer, porque Jesus não fica velho, porque tem saúde. Uma saúde espiritual, está aí até hoje aí, o Mala falando do Evangelho para a gente, o mesmo as parábolas e tal, e a gente sem fazer nada. Aliás, todo ano nós arrumamos uma condenação para ele. Até um dia que a gente conseguisse ganhar dele, vamos imaginar assim. Aliás, ele é o Paracleto, que quer dizer o advogado, o consolador. Aquele que tem a capacidade de dar as respostas mais brilhantes. E ali não era uma hora para dar a resposta brilhante. E sim para que a lei fosse cumprida, ele fosse condenado e a Deus. Então, anote, Jesus não é a favor de violência. Nunca. Nem com o sujeito que está preso. O preso tem que ser preso para ser averiguado. Se ele falar errado, mostra onde está o erro e condena ele. Para que até mesmo ele condenado, ele possa ir para a prisão, ou se for até o caso com a pena de morte, com a ideia do correto na cabeça para mudar. Para mudar de rumo, para aprender a lição. O objetivo é aprender a lição. E se falar correto, não tem que bater. Bater nunca. Violência nunca. Nem bater tem que permitir a violência. Guarda as palavras dele. Quem julga para Jesus é Deus. Quem ensina é Deus. Quem instrui é Deus. Aliás, é uma frase das Escrituras. Deus é que nos dá a perfeita instrução. E aí, então, termina essa cena e pula imediatamente para o que estava acontecendo lá no pátio. Lá no pátio nós já vimos que Pedro conseguiu entrar e estava frio. Fizeram uma fogueira e ele resolveu ir na fogueira para se esquentar. E por enquanto ele estava na fogueira, ele ficava tentando olhar para casa, o que estava acontecendo lá dentro, que ele não estava participando do julgamento. Ele não estava lá ouvindo o julgamento, então ele ficava, levantava, sentava, levantava. Ele estava em estado de emoção extremamente agitado. E aí, tentando se esquentar, acabou falando. Quando ele falou, se entregou pelo sotaque, ele era galileu. É que nem gaúcho falar no meio de carioca, é que nem carioca falar no meio de paulista, o paulista falar aqui. A gente pega pelo sotaque, tá certo? O sotaque do galileu era fortíssimo. Logo da Judéia, Jesus estava na Judéia, Jerusalém é Judéia, os judeus reconheceram o sotaque de Pedro e disseram então, você é um deles, você também é galileu. E aí ele já estava, ele disse, não sou. Aí logo veio um que estava ali na fogueira,
ouviu aquele zum, 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 o que é? Ele está dizendo que não é Galileu? É assim, eu conheço esse cara. Você é a orelha do mal, eu sou o parente do mal. Quer dizer, ele estava lá, ele era parente do mal. Ele sabia que Pedro tinha arrancado a orelha. Olha como é que não deve arrancar a orelha. Ali o Pedro sentiu logo a orelha quente, né? Ele estava na fogueira, mas a orelha estava quente. Né? O corpo ficou gelado e a orelha... Você é um deles, eu sou o parente do mal. E aí ele então diz, não sou. É nesse exato momento então que o galo canta, e diz o texto que Jesus olhou para ele e ele saiu amargurado chorando. E as pessoas interpretam, tá vendo? Ele saiu amargurado chorando porque ele negou Jesus. Não. Ele negou porque ele tinha que fazer isso. Era o bom senso. Segundo, ele não saiu amargurado. Não foi que Jesus olhou para ele e fez assim, tá vendo? Me negou. Poxa, isso era uma maldade, isso era uma... Se Jesus olhar para alguém com um olhar de ironia, a pessoa desintegra. Ninguém suportaria um olhar crítico de Jesus. Um olhar de bondade já deixa os místicos já completamente. Você imagina um olhar crítico de Jesus? Não. Muito pelo contrário, um olhar de amor. Até mesmo de aceitação. É isso mesmo. Cumprindo, tá vendo? É isso mesmo. Faça isso mesmo. Essa negação não é renegar. Renegar é completamente diferente. Você me menosprezar. Você não me menosprezou. Você usou o bom senso e negou para poder continuar com a sua missão aqui na Terra. Porque agora é que vai começar a sua prática do Evangelho. Então foi um olhar de aprovação. E aí Deus não aguentou mais e caiu em choro. Em choro por quê? Porque não tinha mais nada que ele poderia fazer. Primeiro, ele estava proibido por Jesus de dizer que conhecia ele. Ele também não se negava. Ele estava proibido. Segundo, Jesus já estava condenado e ele não podia fazer mais nada. E ele era aquele homem de emoção. Ele puxou a espada, arrancou a orelha do mal. Ele também queria arrancar Jesus de lá. E ele estava proibido por Jesus de fazer isso. Ele não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Aí o amor de Pedro fez, amado. O choro foi um choro emotivo. Um choro com aquelas lágrimas quentes, um choro de amor. Era o grande amigo da vida dele, que ele largou tudo, largou a rede de pesca, largou o seu barco, largou a sua sogra, largou a sua mulher, largou a sogra uma vez, mas largou também a sogra, a mulher, largou os filhos, largou a rede de pescar, largou o barco, largou tudo para seguir um amigo. 3 anos seguindo um amigo, amigão mesmo. Se a gente já gosta de um amigo, você fica com um amigo, recebe um amigo em casa, bota um amigo para morar na sua casa. Jesus morou na casa dele. Ele deu a casa dele para formar na casa dele o quartel-general. Começou a missão de Jesus. A missão de Jesus começa na casa de Pedro. A primeira pregação de Jesus tinha tanta gente que Pedro deu o barco dele. Vai pregar Jesus no meio do barco. Está saindo no meio da praia, que era tanta gente, ele poder ver a multidão, todo mundo vê ele usou o barco de Pedro. Ele dorme na casa de Pedro. Ele cura a sogra de Pedro. Ali começa a vida de Jesus. Não só Jesus morava ali, mas os amigos de Jesus também, os outros discípulos. Era uma amizade. Agora ele não podia fazer mais nada, porque era a ordem de Jesus. Nega. Num banco macho, você tem que ficar aqui na terra. Você não vai para a cruz agora. Essa cruz não te pertence. Não é agora que você tem que assumir a cruz. Lá no final da tua vida você vai assumir a cruz. Você tem decênios pela frente para pregar o Evangelho, para anunciar a minha mensagem e de pregar para o mundo. E de pregar. Repare que naquela época ele ainda não gostava de gentio. Nós vamos ver aí, eu não vou repetir essa história para vocês, que nós já falamos aqui. Depois da ressurreição de Jesus, olha para quanto falta. Quantos ainda falta para a ressurreição de Jesus, que Pedro ainda não sabia como é que era. Jesus vai aparecer ressuscitado 40 dias para ele. E aí ele não vai ainda pregar na casa do centurião, porque o centurião era romano. Não entra na casa de impuro. Jesus aparece para ele, vai pregar lá na casa do homem. Não vou, Senhor, não vou. Ele é impuro. Imagina Jesus aparecer para o cara e dizer, vai lá pregar. Eu não vou. Ele é impuro, ele não é judeu. Jesus teve de demonstrar com visões que ele deveria entregar. Aí ele vai e prega, aí ele percebe que a mesma coisa que ele conhece, o centurião também vai conhecer, que Deus não faz distinção de raça. Que um gentio, um romano pode também saber e receber as verdades como um judeu. Aí ele vai despertar, mas não vai despertar por inteiro. Mais na frente, lá na frente, com Paulo de Tarso,
Ele vai, além de entrar na casa do gentio, ele vai sentar e comer com os gentios na mesma mesa. Aí é demais. Porque tudo que o gentio toca para o judeu é impuro. E ele pegava aquilo impuro e comia, botava para dentro. Ele não pode comer com impuro, porque é botar sujeira para dentro, imundície para dentro. Então ele já fazia mais, ele já sentava e comia com os impuros. Quando os judeus chegaram de Jerusalém, ele não sentou mais comer com os gentios. Quando chegaram os amiguinhos dele de Jerusalém, ele quis bancar que ele era o judeu nobre, puro, que não sentava mais para comer com os gentios. E Paulo vai levantar em plena igreja e vai repreendê-lo. Pedro, não é justo o que você está fazendo. Ora você come com os gentios, ora não come para agradar Jerusalém, para agradar o preconceito da sua religião. Olha quanto caminho. E aí ele vai ser o grande Pedro da história. O maior nome do amor a Cristo de toda a história. E lá depois vai se entregar a Roma e vai se pedir para ser crucificado de cabeça para baixo. Agora sim, aquela cruz era dele. Essa cruz é dele. E dessa cruz ele não podia fugir. E foi dessa cruz que ele fugiu. Porque quando ele notou que Roma não queria saber mais nada do cristianismo, não queria saber das verdades, meteram fogo em Roma, como foi o caso de Nero, e estavam culpando os cristãos, e ele viu então que Roma não tinha jeito de se converter, ele pegou e resolveu ir embora. Quando estava na hora da sua cruz, ele resolve ir embora. E aí ele vê Jesus na Via Ápia fazendo o caminho contrário. Ele saindo de Jerusalém pela Via Ápia, que era a estrada principal, e Jesus passando. E aí ele vai falar a frase séria: covarde, Dono, aonde vai, Senhor? Eu vou a Jerusalém, pregar o cristianismo e morrer na cruz mais uma vez. Aí ele compreende: não, agora é a minha cruz, deixa, Senhor, esta é minha. Aí ele entra a Jerusalém, é preso, e pede na hora que ia ser crucificado: me crucifique de cabeça para baixo. Quem sou eu para ser comparado a Jesus? Aí ele dá o grande exemplo. Se ele fizesse isso lá na hora de Jesus, como é que nós vamos ter toda essa história de Pedro? As cartas que ele escreveu tudo. Então Jesus deixou subir Miné, antes do galo cantar, Miné, galo cantar, de pau para lá para fora, não tem nada de pau para fora. O galo cantar é o horário das 5 horas. Não sei se tem galo, talvez com aquela falação toda ali, ninguém escutasse galo, coisa nenhuma, ali no meio de soldados, etc. Né? Ele estava até na casa de um homem importante, de um fariseu, de um sumo sacerdote. Talvez nem tivesse galo ali, né? Ele comprava as coisas ali. Aliás, o judeu não gosta muito de ter galho e galinha em casa, porque ele cisca e é considerado animal impuro. Eles não comem eles ainda. Então é difícil ter isso em casa, é meio complicado. Então o cantar do galo não é que o galo cantou, é o horário das 5 horas da manhã. Antes das 5 horas da manhã, que é aquela hora em que desperta e que começa a condenação verdadeira, porque só se podia ser condenado à luz do dia. Né? Antes de chegar essa hora, cumpra, você vai me negar por 3 vezes. Me nega, num banco macho, num banco violento. E Jesus deve ter recomendação para ele, e ele já vai fazer a coisa ao contrário, vai pegar a espada e vai ser o violento. Guarda a tua espada, filho. Tu já vai se dar mal com esse negócio de violento. Guarda isso. Na hora me nega. Cumpra. Isso não é me negar no sentido de renegar. Se ele quisesse renegar Jesus, ele não ia entrar lá na casa do sumo sacerdote, não ia ficar lá dentro. Ele ia embora. Os outros se esconderam, os outros não estavam lá. Ele ia ficar lá para quê? Para entrar num lugar de perigo? Tu já sabe que as pessoas estão apanhando no quartel da polícia militar. Tu vai lá? Fazer o que lá no quartel da polícia? Vai apanhar também. Vai chegar lá: eu sou revolucionário, eu sou a favor do Lamarck. Vai apanhar até dizer: chega, mandar o macho assim. Faça uma estratégia. Qual é a estratégia? Fugir, vai para lá, para cá. Já que você quer ficar lá porque me ama, haja com inteligência. Essa foi a atitude. Aí termina a lição de hoje, que eu quero aqui colocar como 2 coisas maravilhosas. 3 coisas. Primeiro, o conhecimento pleno de Jesus. A instrução que ele dá em particular para Judas e para Pedro, orientando para que eles não cometessem erros. Segundo, não agissem com violência. Deus é que cuida de tudo. O meu cristianismo não é cristianismo para violência. Uma outra lição: a violência tem que chegar inclusive até na polícia, que deve prender, deve fazer a averiguação, mas o objetivo é esclarecer, não é bater, não é espancar nunca. Isso não é papel nem da polícia, principalmente
da polícia do templo, que tem por objetivo explicar a lei de Moisés, explicar a lei de Deus, que gera, antes de tudo, evolução, esclarecimento espiritual. Essa, podemos dizer, é a síntese da lição que nós vimos hoje. Muita paz.